Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. Muitos dos procedimentos estéticos ultrapassam o campo da beleza. Este é o caso da micropigmentação. Vamos ao nosso vídeo explicativo para entender um pouquinho mais sobre o assunto? As áreas da estética e da saúde caminharam sempre juntas, desde o desenvolvimento de produtos até a forma como eles são aplicados. E não é à toa. Na busca pela beleza e pela correção de imperfeições, os procedimentos estéticos atingem, sobretudo, o maior órgão do corpo humano, nossa pele. Por isso, a escolha por profissionais competentes é fundamental, não só para a eficácia do resultado, como para a manutenção da nossa saúde. Para falar sobre esses cuidados, além de apresentar diversas novidades provindas da evolução na área estética ao longo dos anos, é que convidamos a micropigmentadora Karina Favato. Como já falei para vocês no início do nosso programa, a nossa convidada de hoje é Karina Favato, que além de empresária é micropigmentadora. Tudo bem, Karina? Tudo bem, Selma. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Ai, que gostoso de receber aqui você que já é nossa cliente na revista Mais Saúde, Sim, é verdade? É verdade. Karina, há quanto tempo você está na área de micropigmentação? De micropigmentação, um pouco mais de 2 anos, mas trabalhando com a área de sobrancelha há quase 4 anos. A especialidade sua é sobrancelhas? Minha especialidade é sobrancelhas. Como a gente vai falar mais de micropigmentação depois, mas a minha especialidade mesmo é trabalhar com sobrancelha. Vem cá, mas tô sabendo que você recebeu uns prêmios. Conta pra gente sobre essa premiação. No final do ano passado, eu fui premiada como uma das 10 melhores micropigmentadoras do Brasil. Olha. Por uma empresa que é pioneira na área, então foi um reconhecimento muito grande. E esse ano eu tive a honra de fazer parte da Spadoni Urban Skin, que é uma potência de micropigmentação no mundo, que selecionou 25 profissionais e eu tive a honra de estar ali com eles. Ai, que delícia! Isso sim é um reconhecimento. Sim, nossa, às vezes é até inacreditável. Eu imagino. E na verdade, né, nosso programa de saúde e a beleza, a estética, a micropigmentação está diretamente ligada ao assunto de saúde, Sim. né? Os dois têm que andar juntos. Tem que andar, porque eu costumo dizer assim, ou você é bonito e saudável, ou não adianta ser bonito sem ter saúde, né? Na verdade, a nossa pele fala muito da nossa saúde, né? Então, a pessoa que é saudável, automaticamente ela já vai ter uma boa estética também. E principalmente o nosso rosto, né? Sim. Que é o nosso cartão de visita. Exatamente. Eu mesma gosto muito de conversar com as pessoas olhando nos olhos, né? Porque eu acho que os olhos, o olhar diz muito. Sim. E uma sobrancelha bem feita chama muito atenção. Chama, ainda mais assim, a minha especialidade em sobrancelha também me profissionalizou como visagista. Então eu falo que não é só chegar e fazer uma sobrancelha ali, desenhar uma sobrancelha e pronto. Tem muito mais coisa envolvida. Então realça o olhar, ajusta parâmetro de rosto. Então uma pessoa às vezes que tem um olhinho muito pequeno e uma boca grande, quem vai conversar com ela acaba olhando mais para a boca do que para os olhos. Sim. Mas não porque não quer olhar no olho, é porque a boca está mais atrativa. Chamando então, mais atenção. Exatamente. Aí até através da sobrancelha, trabalhando com essa forma de visagismo, criando essa ilusão de ótica mesmo no rosto da pessoa, a gente consegue deixar de forma proporcional todo o contexto dela e aí automaticamente os olhos passam a chamar mais atenção, que é uma parte muito importante, né? E o que é, na verdade, a micropigmentação? Porque eu acredito que muitas pessoas confundem, né? Porque tem vários procedimentos, várias Sim. situações, né? O que é, na verdade, a micropigmentação? A micro ela é um procedimento estético, né? Só que hoje as pessoas ainda têm um pouquinho de preconceito, um pouco de receio, porque se confunde muito com a tatuagem. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver com a outra. Não. O princípio é o mesmo, é uma perfuração que implanta pigmento, tem uma questão de colorimetria também, para a gente poder acertar a cor de pele com cor de tinta. Mas a micro, assim, ela tem esse implante de pigmento de uma forma mais superficial.
Então, onde a tatuagem chega a pigmentar até a segunda, terceira camada de pele, a micro ela fica ali no final da primeira, no máximo no começo da Bem segunda. superficial. É muito superficial. É como se fosse um arranhadinho de gato. Se for mais do que isso, às vezes se vende micropigmentação e por às vezes não ter experiência ali no peso da mão, tudo acaba se fazendo uma tatuagem. Então, para ser um micropigmentador ou dermopigmentador, como hoje também classificam, tem que ter uma experiência para poder fazer o serviço de forma correta. Você falou algo de visagismo. Visagismo. O que seria isso? O visagismo é como eu tinha até conversado com você, é como se fosse uma ilusão de ótica. Então, no visagismo, eu consigo trazer simetria, trazer equilíbrio. Adequar o rosto. Adequar, exatamente. Trazer equilíbrio nos traços da pessoa. Então, por exemplo, uma sobrancelha que cria um triângulo aqui na testa, eu não posso criar numa profissional, por exemplo, que seja diretora de escola infantil, uma psicóloga, porque esse triângulo no visagismo, ele causa uma referência de perigo. Então, se eu faço isso contando a personalidade da pessoa, é uma coisa. Agora, se eu for contar dentro desse visagismo, dentro do contexto geral dela, a profissão também tem que entrar no meio. Então, o visagismo, na verdade, a micropigmentação, como eu falei, não é só chegar e fazer. Não. O visagismo, ele vai contar a tua personalidade, os teus traços, tua profissão, na verdade, é o contexto da tua vida sendo elaborada aí na sobrancelha. O visagismo, na verdade, não é só para sobrancelha, serve para cabelo, maquiagem, tudo. Então, quem estuda o visagismo, ele, na verdade, consegue trazer para você um equilíbrio maior dentro do contexto ali que o profissional está trabalhando. Nossa, você falou, fiquei curiosa para saber que tipo de sobrancelha que caberia a mim. Sim, e assim, é uma coisa minha, né? Eu saio na rua, eu não reparo muito na sobrancelha das pessoas, eu não reparo. Porque eu falo assim, isso aí é o meu trabalho, no dia a dia não tem por que eu ficar reparando. Sim. Mas se, por exemplo, a gente está conversando aqui, eu já estou te lendo, porque no visagismo eu tenho essa possibilidade. Então, tamanho de testa, tamanho de queixo, tudo no visagismo eu já posso falar para você como você é de personalidade só através do seu rosto. Mas eu não vou perguntar agora não sou tá, gente? Ó, só no intervalo, a hora que tiver só eu e ela, eu pergunto para ela. Mas assim, não é uma questão de evidência, tá? É uma questão de estudo mesmo. Então, assim, a especialização que a gente faz, o estudo, investimento de tempo ali, que eu consigo falar bem sobre você através dessas técnicas de visagismo. E, na verdade, você acaba fazendo meio que uma entrevista, porque você Sim. precisa perguntar da profissão, né? É tudo muito importante, não é só fazer o procedimento, que nem eu falei. E isso não é só para sobrancelha. Se eu fosse uma cabeleireira, se eu fosse uma maquiadora, eu usaria o visagismo da mesma forma. Então, é muito mais coisa envolvida do que a gente imagina. Eu imagino. O material que que vocês usam, isso eu acredito que conta muito para qualidade, Sim. procedimento. Você usa dessa marca que é uma marca? É uma marca. A Spadoni Urban Skin é uma marca de material para o profissional micropigmentador e hoje é considerada a melhor marca do mercado. Porque eles têm pigmentos diferenciados, que são à base de água. Os pigmentos, eles são de forma natural, de origem natural. Então, é muito bem elaborado para não causar nenhuma reação alérgica, para não causar expansão do procedimento, independente se for na sobrancelha, no lábio. E também trabalha com as máquinas, né? Que a máquina, hoje, ela tem um diferencial na mão de um profissional micropigmentador. Não adianta nada você ter toda a especialização possível e não ter uma boa ferramenta na sua mão. Vai ficar um trabalho legal? Vai! Mas se você tem ali um produto com uma qualidade melhor, é lógico que o procedimento ainda fica muito mais natural. E como você falou, é bem superficial, né? Mas agora também, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, foi super rapidinho. Vou chamar um rápido intervalo e depois a gente volta falando sobre esse assunto. Tudo bem. Voltando com Mais Saúde na TV, hoje com a Karina Favato, nós estamos falando sobre micropigmentação. Nós estamos falando, no primeiro bloco nós falamos o que era, né? Sim.
Quanto tempo dura uma micropigmentação? Quanto tempo é preciso retocar? Então, Selma, depende muito da área que está sendo feito o procedimento. Se for numa sobrancelha, dependendo da pele e dos cuidados também da cliente, pode variar de 6 meses a 1 ano e meio. Se for na área dos olhos, chega a durar até 2 anos. Se for na área dos lábios, também até 2 anos. Então, assim, depende muito do procedimento, né? E tudo é conforme a cor da pele, como você falou, né? A variar da cor da pele, do cabelo. É tudo muito personalizado. Então, tem que uniformizar a cor de pele, cor de pelo, né? Trabalhar tudo assim de forma muito personalizada mesmo. Pra não ficar nada muito marcado, Isso, pra não ficar artificial. exatamente, o resultado artificial, né? Porque hoje a micropigmentação, ela cresceu muito. Então, a gente tem, assim, várias formas de deixar o procedimento o mais natural possível. Então, para isso, requer vários cuidados também. E hoje se usa muito, muito. A sobrancelha é um pouquinho mais marcada, né? Uhum. Porque antes era aquela sobrancelha bem fina, né? Então, Exato. bem fininha. Acontece de tirar muito pelo de um lugar só e não nascer mais, igual quem há muito tempo tirou muito fininho e hoje tem dificuldades? Sim, porque na verdade esse pessoal que tem essa sobrancelha mais fina geralmente fazia essa manutenção em casa. Até porque a sobrancelha ela tem ganhado esse espaço, esse cuidado no mercado de uns 10 anos para cá. Então, antes disso, se fazia em casa, com qualquer tipo de pinça, às vezes com cera. Então, o que acontece? Se a pessoa não tem técnica para tirar o pelo, pode sair junto ali o folículo piloso, que é a matéria-prima ali onde o pelinho é construído e cresce. Se aquele material ali sai, aquele pelo não nasce mais. Então, esse tipo de cliente que tem essa sobrancelha mais fininha, provavelmente dava essa manutenção em casa, tirava de qualquer jeito e aí o folículo piloso acabava saindo junto. Olha que nome bonito. Você viu? E também tem tirar a linha. A linha, na verdade, é para tirar o excesso, fazer a limpeza. A linha ela entra onde a pinça não consegue alcançar. Porque a pinça ela vai pegar o pelo mais espesso, né? E a linha retirada, a extração com a linha vem retirando os pelinhos mais fininhos, que a gente chama de lanugem. As pessoas falam penugem, mas penugem é uma outra coisa. Sim. Então esses pelinhos fininhos da nossa pele se chamam lanugem e é onde a linha vem fazendo a extração. Como nós estávamos falando antes de começar o programa, é uma área muito sensível, essa minha área dos olhos. Eu sinto muita dor quando eu vou tirar os pelos, né? Na micropigmentação, é usado algum anestésico? Como que é o procedimento, assim, desde o começo? Na micropigmentação tem várias técnicas, né? A técnica que eu uso já é uma técnica mais indolor, mas no meu procedimento eu não deixo de usar o anestésico. Aí assim, só tem um pouquinho de cuidado quando a pessoa já tem algum problema cardíaco, ou de repente alguma sensibilidade à anestesia, ou até mesmo pressão alta, diabetes, então aí eu uso com um pouquinho mais de cuidado ou não faço uso do anestésico. Mas todo o procedimento eu prefiro fazer porque a pele também já fica um pouquinho mais firminha, a cliente não se mexe muito, né, na hora de fazer, porque não tem que atrapalhe, né? Atrapalha bastante. Mas assim, o procedimento comigo ele é bem tranquilo. O pessoal chega até a dormir na maca, Nossa, assim, é bem legal. Eu gostei disso. Você gostou? Dormir, gostei. E dura mais ou menos quanto tempo, a média de tempo? De procedimento? 1 hora e meia. Já com a simulação do formato, que é aquilo que eu tinha falado do porque aí no visagismo. começo você dá uma limpada na pele, aí você desenha com lápis. Com e nesse lápis. desenho, eu assisti alguma coisa na internet, alguns vídeos, usam réguas, né, pra medir, pra ficar bem simétrico. Eu tenho uma marcação própria, que daí eu só uso linha de costura com stencil para poder marcar o rosto da pessoa. Como eu tinha falado para você, como visagista, eu vou trabalhar muito na musculatura da pessoa. Então, até tenho réguas que podem facilitar no meu trabalho, mas por ter essa técnica toda voltada para o visagismo, eu tenho um outro tipo de marcação. Mas é feito a asepsia da pele primeiro, depois eu faço a simulação com um contorno para a cliente aprovar, isso tudo sem ainda mexer no pelo dela, porque eu não sei se ela vai aprovar o desenho, então eu não posso mudar a estrutura ali. Depois de terminar, falar, ficou bom? Então, né? Então eu espero primeiro a cliente aprovar, depois que ela aprovou, aí eu começo o procedimento que é anestesiar a cliente, preparar a cor da tinta, mostro
mostro para ela a cor da tinta que eu vou utilizar, deixo o anestésico fazer um tempinho. Nesse período de anestésico, eu tenho um mimo para cliente, mas eu não posso contar, porque tem que ir lá no espaço. tem que ir lá para conhecer. É um cuidado nosso que a gente tem com ela. E depois disso já começa o procedimento. Se for massagem, eu vou amanhã, adoro massagem. Você só vai conhecer se eu for lá. Mas é bem tranquilinho assim de fazer. Eu faço uso desse anestésico e a técnica também, que já é mais indolor. E o pós? Tem que ter alguns cuidados, tem alguns cremes para ser passado, sol, eu acredito que deve evitar. Isso. Olha, eu sou meio in natura. Como eu estudei bastante anatomia, eu entendo que assim, o nosso organismo ele é um sistema muito inteligente. Então ele não precisa de ajuda para cicatrizar. Essa história de ficar passando pomada, passar isso, passar aquilo, muitas vezes acaba alterando o resultado do procedimento, né? Então eu só peço para não passar nada e na primeira semana evitar ficar lavando a sobrancelha. A cliente pode higienizar, mas ficar lavando com sabonete ali, deixando o shampoo cair em cima, também não recomendo. Então só mais assim deixar esse arranhãozinho ali que eu causei na pele dela secar de forma natural. E depois, no dia a dia, evitar ficar passando produto, maquiagem, creme anti-idade em cima dela. E o sol, que é inimigo da micropigmentação. O sol é delicioso, é lindo de se ver, mas a nossa pele. Não faz muito bem. Então, daí no caso da micro, eu peço para a cliente, quando ela souber que ela tem uma exposição solar para fazer em excesso, aí ela pode passar o protetor solar em cima da micropigmentação, independente da área que for. E esse cuidado, como eu falei, também é para independente da área que foi pigmentada. Eu sempre falo para ficar alguns dias sem molhar, né? Só no caso da reconstrução de areola, que daí eu peço para passar vaselina para dar uma hidratada na pele. Mas todo o resto, todas as outras técnicas, de preferência, não passe nada. E você também faz contorno nos olhos. É uma área um pouquinho mais sensível, os olhos. Sim. Mas você falou que dura 2 anos? Em média, 2 anos. Porque é um pigmento, assim... É o mesmo pigmento que eu usaria numa sobrancelha, só que a carga pigmentária dele é um pouco maior, porque é de pigmento preto. Inclusive, esse pigmento que eu uso, ele não tem derivação de azul. Então, o pigmento que eu uso para fazer o contorno dos olhos, ele é preto, de pigmento preto mesmo. Fica preto. Fica preto, ele não vai ficar azulado com o passar do tempo, né? É porque, às vezes, a gente vê algumas situações que a pessoa faz e conforme vai desbotando... Vai ficando azulado. Vai ficando azulado. É porque, geralmente, os pigmentos mais escuros, eles são à base de carbono. Então, de pigmentação mais azulada. O que a gente usa, não. Essa marca que eu citei, que é a Urban Skin, ela é de derivação preta mesmo. Então, não tem risco de mais pra frente ficar azulado. Mas é uma área muito sensível de ser trabalhada, tem que trabalhar com bastante cuidado, né? E também requer, assim, produto correto, agulha correta, pro resultado ficar bonito também, né? E dos lábios? Os lábios você falou que hoje não se usa mais fazer somente o contorno. Não, hoje não. E a gente estava vendo algumas imagens que você nos enviou. Sim. Melhora muito a estética dos lábios, né? Principalmente quem tem bastante marca de expressão. Sim. As clientes que geralmente me procuram, ou são porque não tem pigmentação na boca, então são aquele lábio pálido, sabe, que não tem cor, ou clientes que já fizeram algum tipo de preenchimento e não ficaram satisfeitas, ou acha que o lábio é muito fino, então quer dar uma engrossada. Só que assim, a micropigmentação labial, ela também tem um limite para ser trabalhado. A gente vê, assim, se você jogar na internet, você acha resultados, assim, absurdos, né? Então, tem um limite, tem um estudo também. Então, a gente tem ali uma mucosa ao lado em volta da boca, que é uma partezinha mais esbranquiçada. Então, eu só posso trabalhar até ali. Respeitando aquele limite. Respeitando aquele limite. Se não for a musculatura do meu lábio, eu não posso trabalhar na pele, né? Em volta, que onde é pele, eu já não posso trabalhar. E às vezes a cliente, por falta de conhecimento, porque ela quer ter um lábio, até elas falam, eu quero sair daqui como a Angelina Jolie, né? Mas não dá. Tem gente que não tem essa estrutura labial. Então, a gente não pode trabalhar limite que você por falou. causa desse limite da mucosa. mucosa. Por isso que é tão importante, né, o acompanhamento de uma
profissional, né? E você faz muitos cursos também, está sempre se Bastante. aprimorando. Vamos novamente para o intervalo? Vamos! No terceiro bloco, nós vamos falar sobre micropigmentação capilar e também reconstrução de auréola. Então, fiquem ligadinhos com a gente. Voltando com o nosso programa de saúde, né? Nós estamos falando sobre micropigmentação e tem também a área paramédica, isso, né? O que seria isso na sua área? A micropigmentação hoje ela não é só um tratamento estético, né? Não é só embelezamento do olhar, dos olhos, como a gente falou aqui, mas envolve também uma área que anda ali lado a lado com a medicina. Então, a gente trabalha, por exemplo, com alopecia, que é uma disfunção que acaba caindo cabelo, sobrancelha, e é uma doença mesmo, às vezes, muitas vezes mesmo não tem cura. Então, aí entra uma parte da micropigmentação que é a capilar. E tem a área de reconstrução de areola, que são para mulheres que passaram por mastectomia, fizeram a reconstrução com prótese de silicone, mas fica aquela pele lisa. Então, através da micropigmentação paramédica, a gente também consegue reconstruir essa areola, esse mamilo, para a cliente se sentir mais realizada, né? E é um trabalho, eu acredito assim, para você como profissional da área, deve ser um trabalho assim muito maravilhoso. É emocionante. É emocionante, porque para a mulher assim, eu acredito que a parte sexual, vamos falar assim, né, fica muito abalada. Eu acredito que ela deva deixar, ela queira deixar de viver isso, sinta vergonha de mostrar o corpo dela dessa forma. Então, assim, até se você for fazer uma brincadeira com uma mulher e tirar a roupa dela em público, alguma coisa desse tipo, ela não vai esconder a parte de baixo. Ela vai cruzar o braço escondendo o seio primeiro. Porque é é a área mais importante. Na verdade, é o que faz a mulher ser feminina, né? Muita mulher, assim, usa do decote pra ser, de repente, sensual, para conquistar alguma coisa. Então, é uma parte muito importante para a mulher. A mulher se preocupa muito com o decote. Muito com isso. Então, só de ter uma parte ali que elas falam dessa maneira mutilada, então, quando você consegue reconstruir para ela, assim, o procedimento é emocionante. Das vezes que eu já fiz, assim, eu tive que me controlar para minha mão não tremer, porque eu fico realmente emocionada. Ai, fico arrepiada e emocionada. O olhinho chega até a lacrimejar. É bem legal mesmo de ser feito. E também nessa área de câncer, eu acredito também Sim, a sobrancelha também, né? E até muitas vezes o cabelo, porque quando a cliente passa, ou até o homem, né? Porque essa parte de micropigmentação capilar cabe à mulher e muito mais ao homem. A calvície, eu acredito que incomode muito. Muito. Então, em relação ao câncer, então tem paciente que acaba não repondo nem o pelo da sobrancelha, nem o cabelo, então tem uma forma de ser reconstruído, né? E no caso do homem, mais questão genética, ou até mesmo estresse, né? Como a gente tinha falado da alopécia. Então, tem a questão genética, tem a questão de alopécia, que é uma doença, às vezes, causada por estresse. Então, a micropigmentação capilar também pode ser por problemas cancerígenos, como também pode ser por estresse ou até mesmo por genética. E hoje os homens estão tão vaidosos, né? Eles procuram muito essa área. Você tem muita procura masculina nessa área? Eu tenho muita procura. O problema é que eu não posso divulgar, porque eles não deixam. Eles não deixam? Não deixam. Então, assim, eles querem estar bem, mas não querem mostrar. Não querem que descubram o segredo. Então, eu até enviei algumas fotos para você, se você quiser colocar para o pessoal de casa ver, que fica assim algo bem também natural, não é nada, não é uma coisa pintada, a técnica é bem de pontilismo, então são pequenos pontinhos na cabeça, não é técnica de fio, porque... isso que eu ia perguntar, como que é feito, assim, né? Então não são como são risquinhos como se fosse um fio, são pontinhos. Não, são pontinhos. A micropigmentação capilar de forma correta é feita em técnica de pontilismo, são pequenos pontinhos ali, geralmente no poro onde nasceria o fio de cabelo, mas de maneira nenhuma pode-se fazer um fio ali desenhado na cabeça da pessoa. Porque aí fica artificial.
Porque na hora da degradação do pigmento, porque o pigmento desbota, não é um procedimento que vai durar pro resto da vida. Não é como uma tatuagem. Não é como uma tatuagem. Então, na hora do desbote, às vezes desbota mais de um lado, desbota menos de outro. Então, o fio não pode ser feito no caso da cabeça. É só mesmo em técnica de pontilismo. E dura mais ou menos quanto tempo? Aí depende muito do couro cabeludo, se for muito oleoso e tal. Pode também variar aí de 1 ano a 2, no máximo para retoque. E tanto para calvície e para qualquer tipo de cabelo, tanto os mais crespos, os mais lisos, não tem. Não, assim, vai muito de perceber o que o cliente quer e o que ele precisa. Porque muitas vezes o cliente quer de uma forma, mas não é aquilo que ele realmente precisa. Então, se nós estivermos de acordo com o que vai ser feito, qualquer pessoa pode fazer. Então, isso também é um ponto muito importante em qualquer área da micropigmentação. Então, às vezes, por falta do conhecimento que o cliente ali ou a cliente tem que ser incluído ali na hora a ética profissional. Então, o cliente não tem conhecimento. Então, tudo que ele vai chegar pedindo, muitas vezes não dá para ser feito. Não é possível. Então, aí entra a responsabilidade do profissional. E cobre também vitiligo? A micropigmentação hoje na área paramédica, ela tem muita coisa envolvida, né? Como camuflagem de estrias, o tratamento de igualar cor de pele no vitiligo, né? Além daquilo que a gente já citou, que é a paramédica de areolas e capilar, né? Então, assim, a camuflagem de cicatriz é um procedimento também bem tranquilo de fazer, só que talvez dure um pouco menos, porque a pele de cicatriz é uma pele muito lisa. Então, ela não tem poro ali, não tem boa fixação do pigmento. E do vitiligo é uma parte que eu não faço. Eu ainda não sou capacitada para isso, tá? Porque é uma parte assim também que requer muita experiência. Como eu ainda não me especializei, eu tenho conhecimento do assunto, mas eu não tenho experiência na área. Mas tenho vários amigos que fazem, até a Inajá, que é de Belo Horizonte, ela é uma amiga assim expert no assunto, sabe? E o tratamento de vitiligo que ela faz fica assim perfeito. Não dá pra ver onde é a micropigmentação e onde é a pele da pessoa. Olha só, e eu acredito que deve incomodar principalmente quando é no rosto. Então, o vitiligo, na verdade, tem várias partes do corpo, mas geralmente quem procura é mais no rosto ou na mão, né? Quem geralmente mais procura pelo procedimento. Para finalizar o nosso programa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre ética profissional, sobre os cursos que você ministra. Então, lá no meu espaço, eu profissionalizo pessoas, né? Então, eu ministro curso iniciante em design, iniciante em micropigmentação e especialização. E nos cursos eu também preciso explicar sobre essa ética profissional. Porque, como eu falei para você várias vezes aqui durante o programa, não é só chegar e fazer o procedimento, independente da área. É necessário que se tenha um espaço limpo, um espaço esterilizado. Os produtos são de extrema importância que sejam descartáveis, produtos de extrema qualidade, porque nossa pele é o maior organismo que existe no nosso corpo. E se não tiver produtos adequados, às vezes o resultado acaba sendo interferido de forma inadequada. Porque é algo que é tão ligado à beleza, a pessoa tá indo para ficar bem, se sentir melhor, muito mais bonito. E quando dá errado, eu acredito que não seja estressante. Exatamente. E assim, é importante dizer que a micropigmentação ela já está virando um mercado um pouco saturado. Porque existem pessoas que entram por amor à profissão, que fazem isso por cuidado, por carinho. E existem pessoas, às vezes, que entram mais pela motivação errada, né? Mais querendo um retorno financeiro. E como profissional, e como eu profissionalizo pessoas, eu não posso deixar que isso aconteça. Então, assim, quando um procedimento de micropigmentação é mal feito, o resultado pode ficar 4, 5 vezes mais caro para retirar. Eu imagino. Então, assim, a ética profissional do profissional é muito importante, mas a ética do cliente na hora de procurar também é muito importante. Para não cair em mãos erradas e ao invés de ser um procedimento que vai restaurar, que vai trazer de volta a autoestima, que vai embelezar a pessoa, acaba de repente aí entrando num quadro depressivo, como eu já conheço muitas pessoas que passaram por isso, porque infelizmente caíram em mãos erradas. Então, no meu espaço eu ministro cursos, coloco em todos os procedimentos essa ética profissional, porque eu quero ver os meus clientes, tanto mulheres como homens,
satisfeito com aquilo que eu fiz. Eu acho que essa é a maior realização que eu tenho na vida, assim, não o retorno que eu tenho na minha profissão, mas o retorno do feedback positivo que eu tenho deles depois do procedimento. Tem gente, olha, o barato sai caro, viu? Qual que é o seu endereço, Karina? Hoje o meu estúdio fica na Silva Jardim, número 348, aqui na Vila Moraes. Bem pertinho. Karina, muito obrigada. Imagina. Que papo gostoso. Você viu, eu agradeço. A Karina estava um pouquinho nervosa antes do programa, falou que estava suando frio, achando que era tudo muito sério. Mas aqui, como eu te falei, é um papo descontraído. A gente passa o que a gente quer passar. Sim. É um assunto, né, descontraído, que seja como gostoso. Profissional, eu sou uma pessoa séria, mas assim, quem me conhece de perto sabe que é difícil, que eu sou uma pessoa muito espontânea, então eu tava só preocupada, mas foi super bacana. Foi super bacana, sim. Espero que você venha mais vezes no nosso programa, tá bom? Obrigada. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima semana.